Olá, está começando mais uma live do Ponto Poder, nosso encontro semanal para falar de política aqui do Ceará e dos principais acontecimentos do Brasil. Eu sou Jéssica Welma, editora e colunista de política do Diário do Nordeste. Estou aqui na companhia da nossa repórter Luana Barros. Seja muito bem-vinda, Luana. Muito obrigada, Jéssica. Olá, Wagner. Eu tava com saudade, né? Nunca mais tinham me chamado, achei que tinham me esquecido, mas estamos de volta aí hoje. Wagner Mendes é porque Luana fica sempre ali na rua, acompanhando a notícia em loco, hein? Então, agora a gente também não consegue trazer aqui. Alimentando o sistema vadimário de informação, né? É verdade, é verdade. Pois é, estamos aqui também, claro, com Wagner Mendes, colunista, editor de política aqui do Diário do Nordeste também. Só um ajuste aqui das informações, nós estamos gravando a nossa live nessa semana, ela não está acontecendo ao vivo, por motivos de feriado, há boatos, né, de que temos pessoas de folga que vão aí descansar, aproveitar a quinta-feira. Então a gente já garante o apanhado das informações na semana. Todo mundo curte aí mais tranquilo, inclusive quem vai tirar um feriadão, né? Porque tem gente que já imprensa. É o seu caso, Luana Barros? Infelizmente não é o meu caso, infelizmente, né? O jornalismo não vai deixar dessa vez. Mas pelo menos ali amanhã, né, a gente dá uma aproveitada para dar uma descansada. Wagner Mendes também, esses dias, tem luta pela frente. Tem gente que nem amanhã. Que é o meu caso, inclusive. Pois é, meu povo, e como a política aqui no Ceará tem pegado fogo, não tá dando muito pra gente respirar de um dia pro outro, os fatos estão se sucedendo, tem muita coisa acontecendo. Hoje a gente vai falar sobre o PDT, sobre as reviravoltas, porque já são várias aí, a gente não tá tendo trégua nem de uma semana no cenário do PDT. E a gente também, na nossa conversa de hoje, a gente recebe nossa repórter Ingrid Campos para falar sobre alguns municípios do interior, cujo noticiário também está muito movimentado. Sabe, aí nos últimos meses a gente tem acompanhado a polêmica aí de uns prefeitos supostamente sumidos lá em Limoeiro do Norte, em Tianguá. Então tem novidade desses casos, a gente vai trazer hoje aqui também. E a gente vai registrar um fato inédito aqui no nosso processo eleitoral no Ceará, que é a primeira eleição suplementar para vereadores. A gente sempre vê isso para prefeitos e vice-prefeitos, mas o Ceará vai ter eleição suplementar para vereadores. A gente vai explicar tudo isso ainda hoje também. Vou começar com algumas notícias mais quentes do dia da semana, não é, Luana? Nessa quarta-feira a gente acompanhou a Assembleia Legislativa e foi um dia de aprovações importantes por lá. Teve esse projeto que o governador Elmano de Freitas já havia enviado, prevendo a indenização para as famílias que foram vítimas da chacina do Curió, e foi aprovado por unanimidade, hein? Exatamente, o governador já tinha enviado ali no comecinho, ainda em setembro, tinha retirado de pauta, mas voltou a apresentar, foi lido hoje, já foi aprovado o requerimento de urgência e aprovado hoje mesmo por unanimidade por todos os deputados estaduais lá da Assembleia Legislativa, né? Inclusive foi muito destacado, assim, que é um ato pioneiro, um marco histórico, um fato inédito. Por quê? Porque normalmente essas indenizações por episódios como a chacina do Curió, que aconteceu ali em 2015, as indenizações vêm por determinação judicial. Ou seja, os familiares, os próprios sobreviventes de episódios como esse entram na justiça e aí sim o Estado paga as indenizações quando assim a justiça determina. Nesse caso, o próprio governo, né, então o Poder Executivo, foi que apresentou um projeto para o Legislativo prevendo essas indenizações tanto para familiares das vítimas que infelizmente acabaram morrendo nesse episódio, como para aqueles sobreviventes, né, vítimas que de alguma forma ficaram com sequelas, né, até mais sérias, menos sérias, abalos psicológicos, né. Então é previsto tanto indenização como também pensões para viúvos, mães, pais e filhos dessas vítimas, né? Então, foi uma aprovação por unanimidade, foi uma votação simbólica, inclusive, lá na Assembleia Legislativa, base aliada, oposição, né? De fato, todos estavam incumbidos enfim, dar celeridade a esse projeto tão importante. Pois é, e só para a gente reforçar aqui, nesse projeto do governo do Ceará está previsto o seguinte, que o governo deverá pagar 150 mil ao núcleo familiar da vítima falecida ou totalmente invalidada, 80 mil para vítimas que tiveram sequelas que impactaram na redução laboral e 30 mil para vítimas com abalo psicológico. E o texto também prevê a concessão de pensão, né, a viúvas, filhos, mães e pais, vítima inválida e com redução de capacidade laboral. Nesse caso, os valores variam entre um salário mínimo e um terço do salário mínimo. Há também mudanças em relação ao tempo do pagamento dessa pensão, que varia de acordo com a idade do beneficiário e da vítima. E
né? Vale ressaltar que a maioria dos mortos na chacina tinha entre 16 e 18 anos, sem antecedentes criminais. É um caso que já aconteceu há cerca de 8 anos aqui no Ceará, mas nos últimos meses é uma ferida que tem sido reaberta com todo o processo do julgamento, né, que já se esperava há muito tempo que acontecesse. A gente tem acompanhado no Diário do Nordeste também, e hoje teve essa aprovação. Falta agora só a sanção do governador. Exatamente. Um outro ponto que é importante destacar, né, que os familiares e as vítimas vão poder entrar com pedido de indenização após a sanção do governador por até 5 anos após a publicação da lei, né? Então existe aí também um prazo para que essas vítimas, para que esses familiares entrem com esses pedidos, um prazo até um bom prazo, né, para poder conseguir aí essas indenizações diretamente com o governo do Ceará. E é isso, né? O Renato Roseno, o deputado Renato Roseno, foi o relator da matéria, destacou muito a luta das mães do Curió, né, das mães dessas 11 vítimas que acabaram, infelizmente, morrendo ali em 2015, na Grande Messejana, e falou-se mesmo desse grande trabalho que foi feito, dessa grande luta de 8 anos. A gente teve 3 julgamentos, 6 condenados por isso. A gente tem mais 2 julgamentos no ano que vem, e é isso, né, é uma ferida que foi reaberta, mas que de alguma forma a gente se aproxima aí da justiça. Não há como pagar por uma vida perdida, né? Eu acho que é muito importante isso, mas esse processo de indenização por um erro que foi de agentes do Estado, infelizmente, eram agentes do Estado naquele período, é importante como um sinal de justiça e para dar algum consolo para essas mães, né, que estão aí já há 8 anos buscando justiça. Que é fato que no caso das mães e dos familiares, das pessoas próximas, acho que é uma ferida que nem chegou a fechar em momento algum, né, durante esses 8 anos. E o coletivo Mães do Curió, inclusive, enviou uma nota na tarde de hoje, depois da aprovação lá na Assembleia, ressaltando também ser um momento histórico na luta dos direitos humanos aqui no Ceará, por ser a primeira vez que o Estado reconhece e indeniza as vítimas de violência cometida por seus agentes, né, sem que o pedido seja necessariamente judicializado. E também o grupo ressalta que a luta é muito maior do que só essa parte das indenizações, não é? Claro, dinheiro nenhum vale a vida dos nossos filhos, elas ressaltam, isso que a Luana acabou de pontuar. E claro, há outras medidas também que as mães seguem pedindo ao governo do estado, como um pedido formal de desculpa, um pedido formal de desculpas, a construção de um memorial no Curió, oferecimento de tratamento psicológico e psiquiátrico para famílias e sobreviventes da chacina, dentre outras demandas, né? Um tema que a gente vai seguir acompanhando também. E teve mais novidades lá pela Assembleia, Luana. Agora a gente falando de outros projetos que tem nos últimos meses também andado lá pela Assembleia, vez ou outra, voltando para o noticiário, que é a história da CPI da Enel. Exatamente, tivemos 2 oitivas essa semana, uma com o Sindeletro, né, que reúne aí funcionários dessas empresas de energia, e a outra com o presidente da Associação de Prefeitos do Ceará, Júnior de Castro, para recolher mais informações sobre, enfim, todas as denúncias, né, que infelizmente continuam a se acumular aí sobre a Enel Ceará. Mas uma novidade que a gente traz sobre isso, além dessas oitivas, além desses depoimentos, né, que a CPI tem colhido, é que na semana que vem os deputados que integram a comissão começam a viajar para alguns estados do Brasil para coletar mais dados, né? Eles devem ir até Teresina, no Piauí, porque lá tem uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, que investiga a empresa Equatorial, que é uma empresa que é ventilada a possibilidade de vir substituir a Enel aqui no Ceará, e aí eles querem entender quais são as reclamações lá quanto a essa empresa, se existe mesmo talvez esse interesse dessa empresa de vir para cá. Eles devem ir também a São Paulo, porque lá tem uma CPI contra a Enel, né? A Enel também presta esse serviço lá em São Paulo, e eles querem entender se as denúncias que tem em São Paulo são as mesmas que tem aqui, se as investigações coincidem em algum ponto, ou se são investigações diferentes, se as reclamações são diferentes, e devem ir a Brasília, vão novamente na Agência Nacional, né, na ANEEL, tentar aí pressionar para que a ANEEL intervenha aqui, puna a Enel por algumas dessas denúncias. A Enel que já foi aí condenada, por exemplo, pelo PROCON, pelo DECON, né, recentemente. Então eles vão novamente a Brasília tentar fazer essa pressão na Agência Nacional para que, enfim, possa se ter alguma solução. Importante lembrar, o relatório está previsto para dezembro, né? A CPI foi instalada em agosto, e então até lá eles devem continuar colhendo essas informações. Eu conversei rapidamente com
com o presidente da CPI da ENA, o Fernando Santana, do PT. Ontem ele disse que já tem um material muito robusto e muitas dessas denúncias já estão com as provas, inclusive, enquanto as outras ainda estão sendo investigadas. Então deve vir um material bem robusto, segundo o Fernando Santana. Vamos esperar, porque faz tempo que a gente acompanha. Era expectativa de instalar a CPI, demorar a instalar, Demorou instala a CPI, bastante, lá vem aí mais exatamente. meses, né, para conseguir reunir essas informações. E aí, depois que se reúne, que se entrega o relatório da CPI, ainda há um longo caminho para que de fato se efetive, a partir daquela coleta de informações, algum fato concreto aí para a vida das pessoas. E que bom que isso está sendo antecipado nessas visitas, porque você já pensou, tem uma companhia com problemas, ela sai e vem outro, já é alvo de CPI também em outro estado. Realmente é uma situação que os parlamentares eles realmente têm que antecipar essa possibilidade, né? Pois é. Meu povo, e ainda lá pela Assembleia Legislativa, eu queria saber de uma coisa. Wagner Mendes, você conhece Juazeiro do Norte? Conheço não tão bem como eu deveria conhecer, né? Já estive lá, mas a trabalho, então a gente não tem muito tempo de conhecer, né? De fato, a cidade é uma correria para um lado para o outro, mas já estive lá em algumas oportunidades já. Rapaz, pois parece que se você demorar mais um pouquinho aí por lá, você já não vai para Juazeiro do Norte, você vai para Juazeiro do Padre Cícero. E mais, Juazeiro de Padre Cícero ou do Padre Cícero? Porque tem que ver isso no projeto, se é de... E no próprio Cariri, né? Porque aqui o sotaque é um, lá o sotaque é verdade. Outro, muda aí. Tem que ver aí quem protocolou, porque há uma expectativa, há um projeto tramitando, na verdade, lá na Assembleia Legislativa do deputado de Assis Diniz, que quer, né, perguntar à população lá do Juazeiro se as pessoas querem mudar o nome da cidade de Juazeiro do Norte para Juazeiro do Padre Cícero. Se você que nos acompanha conhece Juazeiro ou mora em Juazeiro, conta aí pra gente qual é a sua opinião sobre isso, pra gente já começar a ter um termômetro. Luana, conversou com o deputado de Assis Diniz, que falou um pouquinho mais sobre esse projeto de Assis, que gerou até um ciúme ali entre os deputados da região, né? Pois é, esse que é um tema, inclusive, que ele mesmo falou que é um tema polêmico, ele falou que já vem conversando com deputados, porque não é a primeira vez que tentam modificar esse nome de Juazeiro para Juazeiro de Padre Cícero, né? O próprio deputado falou que é porque os romeiros, né? Que ele fala que acompanha as romarias há muitos anos, e os próprios romeiros, tanto do Ceará como de outros estados, já se referem a Juazeiro do Norte como Juazeiro de Padre Cícero, Juazeiro do Padim, né? E algumas outras vezes, né, tanto na Assembleia Legislativa como lá na Câmara Municipal de Juazeiro, tentou-se aí discutir esse assunto e aí não deu muito certo, não foi para frente essa proposta. E ele falou que conversando com os deputados falaram: olha, eu até acho uma boa ideia, mas vamos com cuidado, vamos com zelo, porque pode ser polêmico, né? Pode ser polêmico. Por enquanto ainda é um plebiscito. Ele tem toda a confiança, né? A gente conversou hoje mais cedo, na quarta-feira, de que se passar o plebiscito, se for feito o plebiscito, a população de Juazeiro vai decidir por Juazeiro de Padre Cícero. Ele falou ali que o desafio é na Assembleia, não é lá em Juazeiro. Mas é isso, né? Uma discussão ampla. Temos muitos deputados do Cariri, até tentei conversar com uns, como é feriado, alguns já estão nas bases, né? Não consegui conversar, saber mais sobre essas opiniões, mas o próprio de Assis já me deu essa adiantada que ele já conversou. A maioria, ninguém está muito resistente, ninguém está muito contrário, na verdade, mas todo mundo com ponderações, com cautela, com zelo, como ele me disse. Interessante, Jéssica, que o Juazeiro do Norte é no sul do Ceará, né? Porque a referência é com o Juazeiro da Bahia, que de fato fica embaixo do Juazeiro do Ceará, que é o do Norte. No caso, o nosso é o do Norte. E o ex-deputado federal Pedro Augusto Bezerra, que é lá da região, filho do ex-prefeito Arnon Bezerra, inclusive foi nas redes sociais e disse o seguinte: é Juazeiro do Norte sim, foi assim que quis o Padre Cícero, é assim que deve continuar sendo. Trouxe o exemplo só pra gente ver como aí, né, tem seus ciúmes tem nessa seus discussão melindres. toda, Então, tem seus melindres. Deve ainda dar pano pra manga isso aí, mas eu fiquei curiosa, eu amanhã, né, quinta-feira aí nesse feriado, vou aproveitar para dar uma olhada nos comentários da live do Ponto Poder para saber o que é que os caririenses estão querendo, se querem Juazeiro do Norte, se querem Juazeiro de Padre Cícero. Vamos ver se a gente vai mexer com isso mais pra frente. Meu povo, e agora é hora de falar de PDT. Nossa live da semana passada já tinha sido sobre o PDT, que a gente achava que ali já estava bem caótico o cenário, mas não deu nem 24 horas da nossa quinta-feira da semana passada, porque na sexta-feira, saindo do almoço, foi um grande caos já, porque a tarde começou com a notícia de que o PDT Nacional havia desativado o Diretório Estadual do Ceará. Essa notícia chegou no mesmo dia em que o senador Cid Gomes
fez a publicação convocando novas eleições no partido, que era o processo que já estava rolando, de o Cid querer convocar, antecipar essas novas eleições, precisava lá coletar um terço das assinaturas dos integrantes desse diretório estadual. Cid conseguiu 49 assinaturas, fez a publicação em um jornal aqui do estado e parecia que tudo se encaminhava para a eleição acontecer no dia 16 de outubro, até que na madrugada de quinta para sexta-feira, muitos integrantes do PDT foram surpreendidos com essa decisão nacional de desativar o diretório. E isso foi só a sexta-feira, porque da sexta-feira para cá já teve mais coisa mudando. Mas vamos começar com essa história dessa derrubada no diretório. Wagner, como foi que essa notícia mexeu com os planos? Que cenário foi esse de repente, se desfazer uma estrutura partidária, instalar uma comissão provisória? Que manobra foi essa? Pois é, Jéssica, quando a gente cobre política, fala de política, a gente dá vários cenários de municípios em que há uma comissão provisória e que ela está lá há anos, há muito tempo, né? Sim. Porque a comissão provisória, o nome já está dizendo, é provisória. É enquanto vota, quando acontece a eleição da executiva, monta o diretório e a estrutura do partido ela se torna permanente, com prazos, com a eleição, com o período de vigência daquele mandato, né, do presidente, de todo mundo que compõe o diretório. E a impressão que se dava nesse momento, né, com a comissão provisória aí do PDT, é que não havia a perspectiva de quando teria uma nova eleição, pelo contexto, né? Quando o senador Cid Gomes ele apresenta ali 49 assinaturas de 84, ele mostra que ele tem maioria do diretório, pelo menos para convocar a reunião e discutir esse assunto. Então, não é do interesse do André Figueiredo ou do Lupe, né, o presidente ali afastado do partido, colocar ali no papel uma eleição imediata para remontar, né, o diretório, a executiva do partido, sendo que não há maioria, pelo menos nesse momento. Então seria um processo ali que a gente não ficaria sem saber quando ocorreria uma nova eleição, né? Assim, a comissão provisória ad eterno e ficaria nessa situação de indefinição. Mas a gente sabia que haveria uma judicialização dessa situação. Na semana passada, na live da semana passada, a gente já comentou, inclusive no Ponto Poder Cafezinho, está lá, fazer aqui o meu convite. Inclusive tem uma enquete lá no Ponto Poder Cafezinho que dá tempo ainda votar. Se você acha que o comando do PDT vai ficar com Cid Gomes ou com André Figueiredo, dá tempo de votar. Essa é uma dúvida que permanece. Essa é uma questão que ninguém... Até segunda-feira, pelo menos, até dia 16 de outubro. Resolver. Então, é claro que já havia sido judicializado, né? Havia essa expectativa da justiça dar um retorno sobre isso. Mas a situação, a gente já havia comentado na semana passada, o diálogo acabou, não há mais diálogo, né? Enquanto o André Figueiredo ele resolveu isso do ponto de vista da deliberação, né, partidária mesmo, o Cid Gomes já foi para a justiça. Então, assim, o diálogo ele não acontece mais, né? Essa negociação de bastidor ela já se encerrou, não há mais essa possibilidade. Há claramente dois grupos ali separados e esse impasse ele não vai ser resolvido agora. E chama muita atenção que, inclusive, cada entrevista que a gente acompanha do André Figueiredo, de outras lideranças, uma parte delas, principalmente eu acho que desses aliados do André Figueiredo, que é o presidente nacional interino, né, e é presidente estadual do PDT aqui no Ceará também, é o discurso de pacificação, de a gente tem que unir, a gente tem que conversar. Inclusive o PDT instalou essa comissão provisória, colocou à frente uma integrante histórica do PDT, que já está há uma década no partido, que é a Cristina Brasil, atua no diretório estadual, atua no diretório nacional, e eu conversei com ela logo no dia, e o discurso era esse: não, temos que juntar, todo mundo temos que conversar, mas na prática o que a gente menos tem visto no PDT, no fim das contas, é o diálogo. E Luana, na fala do André Figueiredo, na nota que ele enviou logo nessa decisão, também tinha um pouco desse tom, como se essa fosse a saída para uma pacificação.
Uma coisa interessante, né, antes até de eu falar um pouquinho mais sobre a nota, é que na sexta-feira, né, quando houve essa desativação do diretório, a gente viu o que a gente tem visto desde as eleições de 2022, a disputa de narrativa, né? E é isso que essa nota do André Figueiredo traz um pouco. Porque enquanto o lado do Cid Gomes, né, os aliados ali, que hoje representam maioria, pelo menos quantitativa, do diretório, diziam que havia sido uma fraude, porque o mandato era até o dia 31 de dezembro, e alguém pegou uma senha e mudou esse prazo de vigência dentro do sistema do Tribunal Superior Eleitoral, era uma fraude, era um golpe, né? Tava equivocado. Já ao lado do André Figueiredo, inclusive ele explica isso na nota ainda na sexta-feira, quando um cenário bem diferente do que a gente tem hoje, mas que a gente ainda tinha esse diretório desativado, dizia que era um erro material, porque o atual diretório ele foi eleito no dia 5 de outubro de 2019, com vigência de 2 anos. Aí no dia 5 de outubro de 2021, e ainda estávamos em pandemia, foi prorrogado, só que em vez de ser prorrogado para o dia 5 de outubro de 2022, ele foi prorrogado para o dia 31 de dezembro de 2022 e no dia 31 de dezembro de 2022, de novo, mais um ano, 31 de dezembro de 2023. Então, na justificativa de André Figueiredo, dos seus aliados, houve um erro material. Não deveria ter sido prorrogado para o dia 31 de dezembro de 22 e depois de 23. Era 5 de outubro. Mas isso foi feito, inclusive, foi feito no dia 5 de outubro. A maioria das pessoas do próprio diretório não sabia, né? E aí a gente ainda vai falar já sobre isso, mas já dando um spoiler. A Justiça também entendeu que não deveria ter sido feito e desfez aí a decisão do diretório, mas é isso, a comissão provisória, né, veio muito nesse sentido, a própria nota do André Figueiredo traz nesse sentido, traz que são não só a Cristina Brasil, que na época a gente fala sexta-feira, né? Na época assumiu a presidência da comissão provisória, é uma pedetista histórica, mas os outros integrantes, né, eram 12 integrantes. Então, o diretório de 84 foi substituído por uma comissão provisória de 12 integrantes do PDT. E é isso. E aí vem a fala da Cristina Brasil falando isso. Ela também conversou com a Jéssica sobre essa pacificação, esse desejo de diálogo que a gente não tem visto na prática, na vida real, mas que eles continuam colocando aí no discurso. Meu povo, mas não deu muito tempo, não. A real é que isso foi na sexta-feira, então quem saiu para curtir o fim de semana achando que o PDT estava em comissão provisória, voltou na segunda-feira já aí vendo que a coisa não ia ficar tão fácil, porque Cid Gomes acionou a justiça contra o PDT e mobilizou com ele um bom número de deputados, então levou aí 17 deputados entre federais e estaduais, e Wagner Cid segue nessa demonstração de força dentro do PDT. Ainda não conseguiu que isso se materializasse numa ação definitiva, mas a cada passo que ele dá, ele reforça essa demonstração. Uhum. Jéssica, ele demonstra muito bem isso. Quando, no auge, ali, no ápice do embate, né, com o André Figueiredo, ele fala: eu não sou ditador, porque eu tenho feito sistemáticas reuniões de 15 dias, eu reúno aqui os parlamentares para conversar, os pedetistas para discutir. E a cada episódio, né, vamos dizer assim, dramático, né, de todo esse processo, ele está ao lado de vários parlamentares, vereadores, deputados estaduais, deputados federais. Eles saem sempre na foto, né, ele faz uma coletiva, todo mundo está ao lado dele. Então, simbolicamente, ele mostra que ele tem maioria. Quando ele, na última declaração que ele deu na Assembleia Legislativa, ele fala justamente o seguinte: olha, eu vou insistir aqui, enquanto eu tiver maioria, eu quero representar a maioria do partido, né? Isso está muito claro. Tem as 49 assinaturas, o desejo do partido, a vontade do partido está sendo desrespeitada, né? Então, enquanto eu representar a maioria dos pedetistas, né? Enquanto eu representar esse sentimento dos prefeitos, dos vereadores, dos deputados federais e estaduais, eu vou continuar nesse movimento. Então, ele mostra. Eu até publiquei na minha coluna sobre isso, porque nos últimos dias teve ali um burburinho de que ele poderia deixar o partido, de que ele poderia ir para o PSB ou outra legenda. Mas ele mostra com essas reuniões, né, com esses encontros, com essas coletivas, que ele não vai deixar o PDT. Ou pelo menos ele vai tentar até... Ele vai tentar. Ele fala: não tenho desejo aqui pessoal de ser presidente e tudo, que na coletiva que a Luana estava foi questionada justamente sobre isso, né? Você vai ser o presidente? E ele fala: deverá ser naturalmente, mas ele fala: olha, a questão maior não é essa, né? Eu não tenho toda essa vaidade e tudo.
enquanto eu entender que eu estou representando aqui, né, o sentimento do PDT, vou lutar por isso, vou lutar pelo controle do partido. Então ele mostra que vai... Tem um ponto que é importante a gente destacar toda essa disputa, porque, por exemplo, os deputados estaduais, federais, não podem deixar o partido. Aí é o grande caso simbólico de tudo isso, que é o pedido de desfiliação do presidente da Assembleia, Evandro Leitão. E que foi o pontapé inicial dessa nova crise, inclusive. Sim, um dos pontapés aí. E no caso do Cid, não. Como a eleição de senador obedece a uma lógica majoritária, não proporcional, como a gente acompanha para a Câmara dos Deputados, para a Câmara de Vereadores, a Assembleia Legislativa, o Cid poderia deixar o PDT sem o risco de perder o mandato. Mas ele sabe que ele é a principal voz, é o principal aglutinador desse grupo que está hoje no PDT, que o seguiu. Muitos deles lá o seguem desde tempos do PPS, foram para a PSB, foram para o PROS, estão agora no PDT. Ele sabe que ele tem esse papel de liderança e que ele precisa estar lá para brigar por esses que não querem arriscar entrar nessa batalha sozinhos dentro do PDT. Porque claro que há um receio interno do PDT, quando a gente fala todo esse estopim em torno da saída, desse pedido de saída do Evandro Leitão, é um receio do partido que abra o precedente para que outros deputados acessem a justiça e usem a mesma prerrogativa do deputado estadual Evandro Leitão para pedir para sair também, o que é um prejuízo imenso para o PDT, né? O PDT sabe que isso está em jogo. Exatamente, porque a gente vê que a ampla maioria dos parlamentares está ao lado do Cid, né? Se a gente pensar em mandatos eletivos do PDT. A bancada de vereadores de Fortaleza, ampla maioria está, de fato, do lado do André Figueiredo, que está ali junto com o ex-prefeito Roberto Cláudio, com o ex-ministro Ciro Gomes, mas se a gente pensar a nível de deputados estaduais e de deputados federais, lembrando que os deputados federais são os que trazem recurso para o partido, né? Então, aí, para um futuro, né, para um 2026, coloca o PDT numa situação muito complicada. A ampla maioria está com o Cid, né? Se a gente pensar, a bancada estadual é de 13 parlamentares e os deputados, quando a gente conversa, eles contam 16, porque 3 saíram, estão como secretários, e 3 assumiram. E desses 16 que eles contam, entre eleitos e suplentes, apenas 3 estão do lado do Figueiredo e os outros todos ao lado do Cid. No mesmo caso dos federais, apenas o próprio André Figueiredo está aí do lado dele, né? Enquanto todos os outros, são 5 deputados federais do PDT, além de 2 suplentes que assumiram o mandato. Então, todos esses estão ao lado do Cid. Então, isso é muito representativo aí dessa força que o Cid tem, apesar de não estar conseguindo alcançar este comando. Por quê? Porque o André Figueiredo é o presidente nacional em exercício, né? Carlos Lupe está como secretário da Previdência Social do governo federal, então se licenciou da presidência, e aí o André Figueiredo assumiu o comando nacional e acaba intervindo nessas decisões a nível estadual. Tem uma aspa dele aqui, do Cid, em que ele disse na coletiva: no dia em que eu for minoria, me resignarei e aceitarei. De certa maneira, ele dá uma cutucada ali no André. E Wagner tinha falado, o Wagner estava falando sobre esses pontos de o Cid o tempo todo buscar essa base mínima partidária, esse ritual, esse protocolo. E quando ele acionou a justiça, esse foi um dos argumentos que ele mesmo destacou para poder dizer que o PDT nacional, que o André Figueiredo, como presidente do partido, havia agido de uma forma irregular, né? Que era um movimento que a justiça deveria barrar. Porque ele, inclusive, fala que essa medida deu-se de maneira, abre aspas, abrupta e sumária, fecha aspas, abre aspas novamente, sem que houvesse qualquer procedimento preliminar ou administrativo, né? Fecha aspas aqui. E o documento também fala na justiça que não houve a devida observâncias aos atos constitucionais pela presidência nacional, havendo ali uma violação da democracia partidária. Então, se a democracia é justamente esse espaço de você ouvir, você dar voz aos integrantes, de você considerar o apelo da maioria, o Cid tem se apegado a isso de forma muito firme para poder apontar as irregularidades, né, supostas irregularidades que agora já tem o respaldo da justiça, né? Cível e eleitoral, né? Tanto a cível como a eleitoral confirmaram aí os argumentos, pelo menos a princípio, do Cid de 17 parlamentares que ajuizaram essa ação. E outra coisa, assim,
para complementar, né, mais essa informação, se a gente for falar da história do PDT recente aqui no estado do Ceará, o Cid sempre teve a maioria, né? Quando o PDT era comandado pelo André Figueiredo, era um partido diferente, era um partido muito menor, né? Quando o grupo do Ciro foi para o PDT, houve ali uma nova configuração do partido, né? Foi um outro PDT. E é claro que quando o Cid chegou, o Cid e o Ciro, eles chegaram com os deles, com os parlamentares, né? Enfim. Então, a manutenção do André como presidente do PDT fazia parte de um acordo, né? Juntamente com o Cid, juntamente com o Ciro. Toda essa questão veio ficar insustentável e grave depois do rompimento entre os irmãos Cid e Ciro Gomes. Então, assim, o cenário do PDT sempre foi de maioria do Cid. Isso não é novidade para ninguém. A exceção, na verdade, a gente vai ter que remontar sempre a julho de 2022, ao racha entre PT e PDT. Que foi quando o Cid mergulhou, como ele mesmo diz, né? Ele até, talvez, se ele tivesse intervindo, o resultado teria sido diferente. Certamente. Então, assim, ele não bateu de frente naquela época. É bom lembrar disso. Ele estava sumido. Pois é, e a gente teve, meu povo, a situação recente, chegando agora no cenário mais recente do PDT, não é, que é justamente de uma decisão judicial reativando o diretório do PDT aqui no Ceará, vetando o partido de criar qualquer comissão provisória, pedindo que ele se abstenha dessa atitude e, claro, viabilizando que o Cid consiga convocar essa nova eleição para definir a presidência do PDT, segue prevista para o dia 16 de outubro, e é bem interessante a gente observar na decisão preliminar aqui judicial, justamente que a própria juíza, que foi a Maria de Fátima Bezerra, ela deu razão aos pontos que o Cid estava falando e trouxe, inclusive, como falha do partido, essa falta do instrumento partidário mesmo, de uma maioria, do espaço para que os outros fossem ouvidos. Então, a situação ficou mais difícil agora para o André Figueiredo, Wagner. Ele, inclusive, nem se manifestou, né? Até agora não se manifestou. Inclusive, a Justiça Eleitoral, né, complementando, porque essa é uma decisão da Justiça Civil, que saiu primeiro, e algumas horas depois, pouquíssimas horas depois, saiu a decisão da Justiça Eleitoral, porque houve uma ação em cada uma dessas justiças. E a Justiça Eleitoral pediu para ter dados de como foi que houve esse encerramento da vigência. Quem foi que entrou com a sua senha lá e mudou a vigência do diretório estadual, desativando ali, colocando no dia 5 de outubro, né? Então, teve a juíza dizendo que, olha, deveria ter se cumprido o rito, deveria ter havido um procedimento, a juíza da Justiça Civil, e a Justiça Eleitoral dizendo, tá, então a gente quer saber agora como foi que aconteceu, quem foi, em que contexto foi que houve esse encerramento da vigência. E aí, Wagner, a situação para o André Figueiredo segue delicada, tanto que até ele não tem tido muito coro no entorno, a gente não tem visto manifestação do ex-prefeito Roberto Cláudio, que é presidente do PDT Fortaleza, Ciro Gomes também não tem se envolvido, Carlos Lupe, acho que você tentou já falar com ele, inclusive, nada ainda, né? O Lupe não está falando também, o André está viajando, né, para fora do país. Anteriormente, né, na decisão anterior, ele já não queria ali se manifestar, né? Não vou falar muito e tal, não sei o quê. E acabou que aconteceu essa questão da desativação do diretório, né, do partido. Ele vive numa situação de isolamento, né? O André, ele não consegue ali ter maioria, né? Não mostra, recebeu diversas críticas, inclusive, de que o PDT com ele poderia definhar, né? Poderia caber em um Fusca, né? Teve parlamentares falando isso. Então ele realmente não está mostrando ali poder de articulação, poder de reação através das articulações, né? Ele usa ali um método do partido, ou resolve ali na canetada, né? Mas assim, na conjuntura política, né? No debate, né? No convencimento ali, ele não tem mostrado poder de reação nesse momento, né? A gente fica questionando porque o André, ele é um deputado de vários mandatos, né? Ele sempre foi o presidente do PDT, pelo menos nos últimos anos aí. E a posição de presidente, de dirigente partidário, para ele é muito cara, né? Ele já deu declarações sobre isso, porque ele está ali no comando do PDT nacional, mas é de forma interina, né? Quando o Carlos Lupe deixar o ministério, ele volta a ser presidente do PDT nacional e ele fica ali apenas como deputado federal. Então, assim, ele precisa de um protagonismo, de uma liderança. Então, por isso que essa questão
de estar à frente do PDT para ele é tão cara e é tão difícil. Ele não está sabendo reagir a esse momento em que o Cid está mostrando força numérica, né, força jurídica, uma atrás da outra. Inclusive, é importante destacar uma coisa que às vezes fica uma confusão, né? Com as decisões da Justiça que restabeleceram os mandatos dos integrantes do diretório, foi uma vitória do Cid. Mas quem retorna à presidência, quem está presidente agora do PDT Ceará, é o André Figueiredo. Porque quando houve a desativação do diretório, na verdade, o André Figueiredo meio que tirou ele mesmo da presidência do PDT Ceará. Então, a partir do momento em que o diretório volta à ativa, que os mandatos são restabelecidos, quem volta à presidência é o André Figueiredo, não é o senador Cid Gomes. Só que o que volta a valer é a convocatória para uma nova eleição, que essa sim deve colocar o senador Cid no comando do PDT Ceará. Eu vou aproveitar, que eu sei que a gente já está aqui encerrando esse tempo. Eu passei hoje pela Assembleia, passei ontem pela Assembleia, passei hoje. E aí, por lá, a galera tem comentado muito, mesmo quem não é do PDT, tem comentado muito, porque é o que está movimentando hoje a política cearense. Queria destacar aqui essa coisa, a gente falou do Fusca, né? Alguns parlamentares, tanto fora do PDT, estão chamando do impasse automobilístico. Se o PDT vai caber num Fusca ou numa Kombi, né? Eu achei aí, eles falando, e aí, vocês estão acompanhando aí esse impasse automobilístico? E a gente ficou, como assim? Fusca ou numa Kombi, se vai caber em qual dos dois. Mas vale lembrar que, inclusive, a história do PDT aqui, ela vai de motoneta a trator. Então, há um aspecto, falando de automóvel, assim, de veículo, de locomoção, tem um espectro aí bem amplo. É verdade. Mas uma coisa que me chamou muita atenção, conversando com alguns parlamentares ali nos bastidores, é que eles falaram, olha, para algumas pessoas, se a gente pensa aí, porque os parlamentares do próprio PDT dizem, uma das coisas que está fazendo com que a crise não saia é o imbróglio para a eleição de Fortaleza ano que vem. Esse é o grande ponto. Assim, é claro que a eleição de 2022 não acabou, mas a de 2024 já começou, principalmente em Fortaleza. E é um fato, assim, porque há uma preocupação em torno dessa postura que o PDT vai adotar aqui. Isso é um dos pontos que a gente já vem conversando sobre a relação do PDT com o PT. Wagner, quem também está sumido nisso tudo é o próprio prefeito José Sarto. Sabe que está em torno dele grande parte dessa discussão, mas também não... Pois eu ia até dizer isso, eu vou deixar para o Wagner comentar, mas era isso que os parlamentares diziam. Quem sumiu nessa história são pré-candidatos que já estão muito firmes, não só o prefeito José Sarto, como o capitão Wagner, né, que também, e aí eles estão ali sumidos, o que às vezes é bom para esses candidatos, que às vezes não se fala, não se aumenta a rejeição, por exemplo, que pode ser um problema, mas vou deixar aqui. Eu acho que não só o Sarto, né, Jéssica? Assim, o grupo em torno do Sarto, né? O próprio Roberto Cláudio, como você citou. Os vereadores também, que num passado bem recente, chegaram a fazer críticas ao Cid de forma até exagerada, né, desproporcional, e que hoje não estão trazendo tanta questão assim, não estão polemizando tanto isso. A situação do PDT é de desgaste tão forte, né, tão intenso, que eu acho que eles deixaram ali como não vamos piorar o que já está ruim, né? Prioridade. O Sarto tem a cidade para governar, né? Tem essa prioridade, precisa trabalhar, né, para isso. Então, eu acho que ele deixou um pouco a confusão de lado e ficou mais focado na prefeitura. Mas eu acho que essa conta ainda das relações municipais, ela ainda vai chegar, né, que a gente tinha falado no último programa, março do próximo ano, quando abrir janela partidária, os vereadores puderem aí mudar de partido, é que essa conta para o PDT em relação às articulações municipais talvez vá chegar com mais força. Mas, meu povo, são emoções para frente. Segunda-feira está prevista essa eleição para tarde, às 15 horas. Exatamente, na sede do partido. Até na calçada eles informaram ontem que fazem caso não deixem entrar na sede, então vai acontecer de qualquer maneira. Segunda-feira é eletrizante, viu? Para todos nós. Mas eu vou falar a mesma coisa que os parlamentares disseram. De hoje até segunda-feira tem muito chão ainda. E com o PDT a gente não bate mais martelos. Exatamente. Um dia de cada vez com o PDT. E, claro, lá no Diário do Nordeste a gente vai acompanhar tudo. Eu vou aproveitar aqui para me despedir de Luana Barros, que a gente vai aqui, né, fazer a nossa troca de assuntos, troca de participação também. Luana, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço, falo muito, marca uma e da compra, como já diria nosso querido Inácio Aguiar, mas é sempre muito bom estar participando aqui da live. Muito obrigada. Vamos falar agora de municípios. Espera um segundinho que a gente já segue. Meu povo, e agora a gente vai falar de municípios aqui no Ceará, porque a situação tá pegando fogo aqui pelo interior do estado
também. E agora, claro, para falar aqui desses principais casos, a gente recebe nossa repórter de política do Diário do Nordeste, Ingrid Campos, estreando no Ponto Poder. Seja muito bem-vinda, Ingrid. Olá, Jéssica. Olá, Wagner. Né? Já estou mais acostumada aqui nessas gravações com o Wagner. Agora com a Jéssica, vamos lá. Quem acompanha Ponto Poder Cafezinho tem escutado a Ingrid, quem lê o Diário do Nordeste, quem assiste a nossa programação também na TV Diário na Verdinha, acompanha a Ingrid por lá, tá sempre pela manhã no Rádio Notícia Verdes Mares, também com alguns boletins. E tava demorando a gente trazer ela aqui pra nossa live, hein, Wagner? É verdade, lá no podcast é só a voz, aqui está a imagem de Ingrid Campos. É sim. Ingrid, vou começar te perguntando sobre Alto Santo, esse município da região do Vale do Jaguaribe, que vai ter uma inédita eleição suplementar para vereadores. E o que foi que aconteceu? Muito assunto que está rendendo aí há meses e até anos, Sim. né? Que é o caso de Alto Santo, né? Em outubro de 2021, aí já está fazendo 2 anos, 7 vereadores do município foram cassados, né? Essa decisão foi confirmada pelo TRE no ano seguinte, 7 vereadores do PDT e do PSD. E aí se formou toda uma situação, né? Os votos foram recontados, os vereadores foram substituídos, mas aí ficou uma lacuna, né? Sobre toda essa questão em relação à eleição mesmo, né? Porque a legislação eleitoral diz que tem que haver eleição em um caso específico, né? Para os votos proporcionais, quando esses votos são anulados em mais da metade, né? No caso de Alto Santo, 57% dos votos válidos foram anulados. O Ministério Público Eleitoral emitiu um parecer, né, em agosto, pedindo que o TRE decida pela realização dessas eleições suplementares. E essa decisão veio agora nesta semana, né? O TRE autorizou a realização dessas eleições. E fica agora essa pendência aí de decidir a data, né? Tem até 40 dias para decidir essa data, mas essa eleição já está certa, né? É um mandato aí que vai durar até o fim de 2024, né? Um mandato tampão, mas para regularizar toda essa situação em Alto Santo. Lembrando que na cidade foi um caso muito complexo, né? 57% dos votos anulados não é qualquer índice, né? É um índice realmente muito grave, foi o maior do estado, né? Lembrando que o estado já teve outros casos aí de cassação de vereadores por fraude à cota de gênero, que é esse caso de Alto Santo, mas lá na cidade do Vale do Jaguaribe foi o pior. É uma proporção mesmo impressionante, né? E, gente, a gente tem visto muito nesses últimos anos com a justiça eleitoral mais em cima de investigar se os partidos estão cumprindo de fato a cota de gênero corretamente, se os vereadores ali todos foram eleitos, né, respeitando as regras para a questão da paridade de gênero, nem paridade de gênero, na verdade, para a questão de respeitar a cota mínima de gênero. Que a gente tem visto é que há muitos municípios, muitas câmaras municipais sofrendo com isso. Agora, chama muita atenção nesse aperto aí à fiscalização da cota de gênero, que esse ano a gente viu isso já acontecer em outros estados, Ingrid, também aqui no Nordeste, né? Isso, na cidade de Tacaimbó, em Pernambuco, e em Boa Ventura, na Paraíba. Foram casos de cassação também por fraude à cota de gênero, né, como a Jéssica lembrou aí, em que mais da metade dos votos foram anulados e aí foi necessária a realização dessas eleições suplementares, né? A casa foi completamente renovada, inclusive alguns vereadores que tinham entrado ali de forma provisória, né, para manter as atividades legislativas enquanto todo esse processo era encaminhado. Alguns foram até reeleitos, né, porque eles têm esse direito, né, inclusive aqui no Ceará pode ser que isso aconteça, de fato, né, porque, enfim, né, eles são cassados, mas eles não perdem o direito político, né? Exatamente. E também os vereadores que substituíram, né, também eles, quando houve aquela recontagem dos votos, quando eles substituíram os outros vereadores, eles também podem participar desse novo processo, né? Inclusive, teve uma certa contestação ali, né, para que esse processo fosse postergado, mas o TRE decidiu mesmo pela realização desse pleito aí na cidade. É tão novo, né? É tão inédito que a gente até estranha, né? Eu conversando ontem com a Ingrid sobre isso.
são parlamentares que eles assumem, né, ali de forma provisória, enquanto uma nova eleição é realizada. No executivo você tem um rito ali, né, o prefeito tiver algum problema, o vice assume ou o presidente da Câmara. Mas no parlamento é uma situação até esquisita, assim. Vários parlamentares assumiram, mas sabendo que pode acabar numa data que ninguém sabe qual é. E né? por cerca assim, de um ano, né? 1/4 de mandato, né? Pois é, e não à toa, a gente viu a discussão recente lá no Congresso Nacional da PEC da anistia, que uma das propostas que estava lá em andamento era que, em caso de cassação por fraude à cota de gênero, se o grupo de vereadores ou grupo de deputados que fosse atingido pela fraude partidária, se tivesse alguma mulher, se a fraude acabasse prejudicando alguma mulher eleita, isso vedaria a punição e ali o partido não sofreria nada. A gente falou muito sobre isso porque aqui no Ceará tem a cassação de uma chapa de deputados do PL, são 4 deputados, 2 são mulheres, 2 deputadas, e houve uma mobilização intensa de integrantes do PL para tentar aprovar essa regra. Não foi aprovado ainda porque a PEC da anistia, na verdade, passou na Câmara dos Deputados, mas ainda vai ser discutida no Senado. Passou o prazo para que isso valesse para as eleições do próximo ano, mas certamente a gente vai ver essa discussão voltar justamente por esses casos. Como essas punições têm sido mais rigorosas nos últimos anos, o partido querem dar o seu jeito aí de não ter um prejuízo como esse, de você perder uma bancada tão ampla. Agora, claro, hoje tem um jeito para isso, que é não fraudar a cota de gênero, né? Já tem uma saída para isso. Exatamente. E aí, no caso de Alto Santo, né, pegando esse gancho da Jéssica, da primeira vez tinha sido eleita uma mulher apenas, né, que foi a Genileuda Oliveira, do PDT, e ela perdeu o mandato, né, por causa dessa cassação, que ela é uma cassação que atinge vereadores, parlamentares que talvez não tinham nada a ver com a fraude, mas como o partido tem que ser punido de alguma forma por aquele ilícito, né, acaba que ela também foi punida. Com a recontagem dos votos, também entrou uma mulher, né, continuou ali naquele número, aquela mulher única, né, a participação única, só para dizer que tem mesmo, né, a Neidinha, né, que entrou, e agora eles têm a chance, né, a população de Alto Santo tem a chance de eleger mais mulheres, né, promover aí essa maior participação feminina na política e dado todo esse contexto, né, de fraude à cota de gênero. Na medida em que a situação vai ficando mais, né, mais vistoriada, mais investigada, né, que a justiça vai dando ali, sendo mais duro, né, ali nas investigações, aí acontecem esses jeitinhos, né, um projeto aqui, um projeto ali, uma mudança em Brasília, que joga um balde de água fria, enfim, a gente que acompanha no país inteiro, na verdade, né, na sociedade inteira, porque enquanto a gente reclama tanto da justiça que não funciona, né, quando ela funciona, né, aí aparece ali um jeitinho para resolver. Infelizmente é assim. Pois é. E, meu povo, ainda falando em município, agora falando de gestão executiva, né, de prefeitos, nos últimos meses falamos aqui já várias vezes sobre essa polêmica de prefeitos supostamente sumidos aqui no Ceará. Não sei se tem alguém nos acompanhando aí de Tianguá e Limoeiro do Norte, porque certamente são pessoas que ao longo desse ano viram essa discussão aí permear todas as conversas aí nos municípios. A gente tem movimentação recente de Limoeiro do Norte. Finalmente o prefeito agora pediu a licença para seguir no seu tratamento de saúde, Wagner. A gente teve essa atualização, né? O tempo todo aí a imprensa cobrindo, né? Questionando a prefeitura, os vereadores também, a Câmara Municipal se mobilizando, o Ministério Público, o cerco foi se fechando, né? Quando o prefeito Zé Maria Lucena, e acho que não teve mais para onde sair, né? Não teve mais, a única decisão seria de fato ali anunciar esse afastamento aí por 120 dias, né? A Dilmara vai assumir, né? Nesta quinta-feira aí o mandato como prefeita, né? Por pelo menos 4 meses aí, 120 dias, mas os rumores, né? Das investigações com os parlamentares, né? Que a gente conversava, davam a entender que o prefeito realmente não tinha condições de estar à frente da prefeitura, pelo menos nesse momento, que a saúde ela não permitia, né, e a prefeitura ali tentando dar um ar de normalidade, às vezes postava um vídeo ou uma foto do prefeito, mas numa situação ainda de muito impasse, de incertezas em relação
a capacidade do prefeito, estou falando aqui em relação à saúde dele, se ele tinha condições de continuar gerindo o município, né? Esse anúncio, né, esse afastamento de 120 dias, o próprio prefeito mostra que não tinha condição, né? Ele vai ficar afastado por esse período. A gente torce que o prefeito se recupere o mais breve possível e que volte ao município, porque essas mudanças, a gente sabe como é que funciona no interior, né? Sai o prefeito titular, entra a vice ou vice, e muitas vezes são rompidos, o que é o caso do município, Limoeiro. troca secretário, muda política pública e o único prejudicado é a população, é a sociedade que Pois sofre. e fica essa instabilidade da própria população não saber qual é a situação, porque nessa própria disputa política, que é também de narrativas, via-se aí um lado, não, o prefeito está bem, está aqui na gestão, um outro lado questionando isso e fica esse clima de insegurança. O Ministério Público já vinha há meses acompanhando, Ingrid, esse caso. Exatamente, a gente vê aí esse andamento, né, para uma possível regularização dessa situação, para um acerto, digamos assim, no município, para acalmar o clima político também, mas é uma atitude que vem após o Ministério Público já apresentar uma ação de improbidade à justiça, né, pedir aí o afastamento do prefeito, pedir também a devolução dos salários que o prefeito recebeu em 2023, em função dessa questão de saúde, né, dessa dúvida se ele estava afastado de fato do cargo de forma irregular. E você vê que também ao longo de todo esse processo, né, porque a gente já acompanha essa situação desde março deste ano, mas a situação mesmo, o problema, de acordo com a denúncia, já se arrasta aí há mais de um ano, né, cerca de um ano. E você vê que ao longo desse processo houve ali uma tentativa até de acordo. Então você vê assim que são indícios que mostram ali que o município não está numa situação de normalidade, né? Porque precisa se acordar uma licença, né, do prefeito com a vice-prefeita, né? Então era um clima que causava muita dúvida, né, na população, no próprio Ministério Público, que chegou a convocar o prefeito algumas vezes para prestar depoimento. E o prefeito não foi, né? Faltou esse procedimento aí por questão de saúde, né? Uma questão, inclusive, atestada pela equipe médica que o acompanha. O Ministério Público chegou a adequar aí as datas de depoimento para que ficassem melhor no calendário de tratamento do prefeito, mas acabou que não deu certo, e depois de todas essas tentativas, o Ministério Público tomou, né, a sua atitude ali, deu um encaminhamento a toda essa questão, toda essa investigação. Pois é, e inclusive nessa semana houve aí essa ação do Ministério Público que andou nesse pedido à Justiça por essas providências, e em um outro caso paralelo, que era em uma ação popular, a Justiça determinou que um hospital privado aqui de Fortaleza, ele repasse todas as informações médicas sobre o prefeito de Limoeiro do Norte, justamente nessa tentativa de sanar essa dúvida sobre esse imbróglio todo que se criou. Agora assume a vice-prefeita Dilmara, está previsto, vai acontecer no feriado, inclusive, essa posse. Muita pressa, viu? Porque realmente o encaminhamento aí, ele veio nessa semana, né, de domingo, se eu não me engano, A ação do Ministério a Público, ação do Ministério Público, judicial. tudo. Então, tudo correndo muito rápido, né? Também uma semana muito curta. Talvez a gente não fosse tomasse tanta surpresa, assim, né, com essa posse, mas um prazo muito curto. E é uma espera, assim, pelo menos da parte da Dilmara, né, de longos meses, né? Ela já chegou a se pronunciar sobre o assunto nas redes sociais, já falou com o Diário do Nordeste também, em algumas ocasiões, sobre isso. Sempre demonstrando uma vontade de dialogar com a gestão, né, de dialogar com o próprio prefeito, mas não encontrando esses meios aí, né? A gente vê E ela sempre que, numa pelo postura menos, muito respeitosa, apesar de rompida com o prefeito, mas desejando melhoras a ele. Ela tentava ali assumir, porque ela via a situação que estava acontecendo, mas ela não chegou a dar declarações de críticas ali, pesadas ao prefeito. Não acontecia isso, né? Geralmente ela com uma postura super conciliadora, pelo menos é o que a gente acompanhava. É um rompimento, de certa forma, sem grandes desgastes públicos, em termos de né, você ter aí ataques verbais e coisas desse tipo. E vale ressaltar, Dilmara é filha de um ex-prefeito do município também, que foi vice do José Maria Lucena também na primeira gestão dele. Era uma relação aí, não é, já de famílias na política, mas que nesse ano acabou sofrendo essa instabilidade. E, meu povo,
Tianguá também é um outro município, Sim. Ingrid. Lá a Câmara Municipal começou a investigar, mas ainda é muito mistério sobre a situação lá do prefeito Luiz Menezes. Tianguá também, o caso foi parar no Ministério Público, né? A investigação foi arquivada porque o Ministério Público não encontrou indícios ali naquele momento para dar seguimento, né, a toda aquela apuração, mas esse caso não se encerrou por aí, até porque tem uma investigação na delegacia de Tianguá sobre a assinatura do prefeito, né, porque enquanto existia essa dúvida se ele estava afastado de fato, muitos projetos continuavam sendo enviados pela gestão à Câmara Municipal, né, assim como foi em Limoeiro também. Então, em Limoeiro também se levantou essa dúvida sobre quem estava assinando ali aqueles documentos da gestão. E em Tianguá essa questão também foi levantada, está na delegacia de Tianguá, mas com o arquivamento da denúncia no Ministério Público, essa questão foi se acalmando. E agora foi retomada, né, pelos vereadores aí, porque o prefeito foi internado em Fortaleza. E aí, essa denúncia que está agora, né, que até foi aceita pela Câmara na semana passada, se eu não me engano, lembra que esse afastamento ele já se estendeu aí pelo prazo máximo previsto na lei municipal, né, para que o prefeito se afaste sem a necessidade de autorização dos vereadores. Então, foi uma questão aí que retornou com muita força, porque em Tianguá já havia tido essa discussão, né, sobre para investigar o prefeito, investigar essa questão da vacância, não foi para frente, mas agora voltou com tudo porque no mesmo dia a abertura dessa investigação, né, desse processo sobre a ausência do prefeito, também foi aberta uma investigação em relação à locação e manutenção de alguns veículos aí da prefeitura, né, usados pela prefeitura. Então você vê aí como a oposição conseguiu se articular, né, talvez crescer em relação a alguns meses, né, talvez porque viu que a situação já estava chegando a um nível insustentável no clima político ali da cidade, e é uma coisa que a gente também vai acompanhar, né, porque foram instaladas comissões processantes, né, foram escolhidos os membros ali, entre base e oposição, estão representados nessas comissões, mas que é uma questão aí que são processos que vão durar por algumas semanas e meses, né? Então a gente pode esperar de tudo. Pois é, e olha, meu povo, a gente já tá chegando na reta final aqui da nossa conversa e eu vou aproveitar para a Ingrid antecipar um pouquinho, porque a gente tá falando aí dessa situação de prefeitos e vices. Tianguá também é um caso que o prefeito com o vice-prefeito aí são rompidos politicamente, e a Ingrid está preparando matéria para o Diário do Nordeste, para próxima segunda-feira, começando a semana, justamente fazendo um balanço. A gente tem vários casos aqui no Ceará, hein, Ingrid? Só assim, um teaser. Pelo menos 10 municípios têm dinâmicas assim, né? Você vê, no caso de Tianguá e Limoeiro, toda uma questão, né? Um clima de instabilidade no município. E é um clima que se repete, né? Nesses outros casos, né? A gente tem Caucaia, deixa eu puxar aqui na cabeça, eu fiz uma colinha... Pronto, tá aqui. Caucaia, Acopiara, Acaraú e por aí vai, né? E o último caso foi em Juazeiro do Norte, né? E aí essas dinâmicas também antecipam as eleições de 2024, né? Porque em Juazeiro do Norte o vice-prefeito Giovanni Sampaio postou um vídeo aí que bagunçou um pouco o clima político em Juazeiro, se colocando à disposição do partido, né? Porque ele se filiou recentemente ao PSB, que está ali dentro do grupo político do ex-governador Camilo Santana, do governador Elmano de Freitas, se colocou à disposição para a disputa eleitoral em Juazeiro, né, para ser candidato a prefeito pelo PSB. E aí ele vai rivalizar, então, com o atual prefeito, né, que é o seu companheiro de chapa, o Gleidson Bezerra, que está agora no Podemos, que é um partido ligado ao senador Cid Gomes, né, que já foi pauta aqui dessa live. Então, essas dinâmicas aí ainda estão sendo construídas, né, é uma questão ainda um pouco difícil, está meio turva essa questão de vislumbrar como é que isso vai se resolver, mas ele já deu um indicativo aí que eles seguirão por caminhos distintos, né, em 2024. Então, a gente já vê aí como essa dinâmica em Juazeiro pode funcionar, né? Mas ainda está um pouco difícil. E Wagner Mendes olhando aí para um ano
a gente já está numa contagem de a menos de um ano para as eleições, a situação só vai piorar, o que a gente vai ver ainda de disputa, hein? Não foram resolvidos os conflitos de 2020, né? Já vão ser renovados os novos conflitos agora para 2024, porque tem as articulações, tem as alianças, né? Como é que essas candidaturas vão se organizar. Tem os rompimentos, né? Então, assim, a novela se renovando a cada 4 anos. Povo. Né? E o Ponto Poder vai estar acompanhando todos esses episódios. E, claro, vocês que estão sempre aqui com a gente, bem informados, vão estar também. Ingrid Campos, muito obrigada pela participação, pelas informações. Tudo bem, obrigada, Jéssica, obrigada, Wagner, sempre bom aqui estar nesse ambiente, né, de conversa, é o tipo de conversa que a gente tem ali no cotidiano e a gente vai organizar as ideias para trazer para cá também, porque é importante, né, a gente ficar sempre discutindo sobre esses assuntos. Juntando aí uma coisinha com outra, porque é assim que a política funciona. Wagner Mendes, já temos convite para Ponto Poder Cafezinho também? Tem sim, Ponto Poder Cafezinho, todo sábado, né? O assunto segredo, vamos conferir no sábado de manhã. A gente tá... Será que é PDT? Semana passada foi PDT, né? A gente fez ali um balanço, né, do partido. Quase todo dia tem uma novidade. Sim. Então a gente está acompanhando esses assuntos e outros assuntos da política cearense, mas todo sábado, 7 horas da manhã, na sua plataforma de áudio favorita, estaremos lá, certamente. Exatamente, pois fica o convite. Muito obrigada a você que nos acompanhou. A gente segue com essa cobertura lá no Diário do Nordeste. Fica atento na semana, porque o PDT e outras partes da nossa política estão bem movimentadas. E quinta-feira a gente tá aqui no nosso encontro de novo para falar aí das novidades, hein? Não vai perder. Até mais.